Questionário da lição 11, a organização de uma igreja local. Terceiro trimestre de 2015, a igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo, as cartas pastorais. Comentarista, pastor Irinaldo Renovati Lima. Complete os espaços vazios, marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas, conforme a revista da CPAD. Lembrando que aqui nos vídeos nós trazemos só as respostas verdadeiras e as frases já estão completas. Lá em nosso site e outros sites você encontra o questionário com as frases para serem completadas e as respostas aí tem verdadeiras e falsas. Aqui já está tudo resolvido. Dentro do textual, então, primeira pergunta para completar. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Dentro da verdade prática, a segunda para completar, a igreja local deve subordinar-se à orientação de Deus através de sua palavra, que é o manual de administração eclesiástica por excelência. Dentro da parte 1, a epístola enviada a Tito, pergunta número 3, qual era o principal propósito da epístola de Tito? Então, o objetivo de Paulo era dar conselhos ao jovem pastor Tito a respeito da responsabilidade que ele havia recebido. Tito recebeu a incumbência de supervisionar e organizar as igrejas na ilha de Creta. Paulo havia visitado a ilha com Tito e o deixou ali com esta importante incumbência. Pergunta número 4. Qual a data em que foi escrita a epístola de Tito? Acredita-se que foi escrita no ano de 64 depois de Cristo, aproximadamente. A carta a Tito foi escrita na mesma época da primeira carta a Timóteo. Provavelmente foi redigida na Macedônia durante as viagens que Paulo fez quando esteve sob a custódia dos romanos. Pergunta número 5. Para Paulo e a Bíblia, o que é um viver correto? Como ministro do Evangelho, Paulo exige ordem na igreja e que os irmãos vivam de maneira correta, santa. Segundo a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, a ilha de Creta era conhecida pela preguiça, glutonaria e maldade de seus habitantes. Ao aceitar a Cristo como Salvador, o novo convertido torna-se santo pela lavagem da regeneração do Espírito, por meio da Palavra de Deus. A santificação é também um processo gradual e contínuo que conduz ao aperfeiçoamento do caráter e da vida espiritual do crente, tornando-o participante da natureza divina. Sem a santificação, jamais alguém verá a Deus. Parte 2, o pastor precisa proteger o rebanho de Deus. Pergunta número 6. Quais as principais qualificações dos pastores? Então, em sua carta a Tito, Paulo enfatiza as qualificações do bispo em relação à família como homem casado, fiel à sua esposa e na criação de seus filhos de forma exemplar. Paulo diz que os filhos dos ministros, presbíteros ou pastores não devem ser acusados de dissolução, nem de serem desobedientes. No original, tais adjetivos vêm de anupotactus, não sujeito, indisciplinado, desobediente. O exemplo mau dos filhos do sacerdote ali é referência negativa para a família dos pastores. Paulo mostra que o bispo deve ser uma pessoa íntegra e irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus. Por outro lado, ensina também que o bispo não pode ser soberbo, iracundo, dado ao vinho, não espancador, cobiçoso, de torpe ganância. Paulo instrui que o obreiro precisa ser dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Pergunta número 7. Como eram os crentes de Creta? Paulo ressalta o respeito que o presbítero deve ter à doutrina e à autoridade ministerial para argumentar com os contradizentes. Entre os crentes da igreja de Creta, havia os complicados e contradizentes, faladores, tipos não raros em igrejas nos tempos presentes. Além de desordenados, eles são faladores e murmuradores. Pergunta número 8. De que maneira o apóstolo Paulo indicou a maneira de tratar os falsos crentes de Creta e por que acontecia isso? Aos contradizentes e desobedientes ao ensino da palavra de Deus, Paulo demonstra não ter nenhuma afinidade com eles, pois são perigosos, não só para a igreja local, mas para as famílias cristãs, e devem receber admoestação e repreensão à altura, aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. O fato de tais falsos crentes terem espaço para transtornar casas inteiras se devia à realidade das igrejas cristãs em seus primórdios. Elas funcionavam em grande parte nas residências dos convertidos. Pergunta número 9. Como devia agir Tito quanto aos desviados e hereges da igreja de Creta? Tito, na condição de supervisor, estabelecendo igrejas de cidade em cidade, tinha que ministrar a palavra de edificação e advertência contra os falsos cristãos. Deveria repreendê-los de modo veemente. Na verdade, eles eram desviados da verdade. Mais adiante, Paulo resume como tratar os desviados e hereges. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Parte 3.
A percepção da pureza para os puros e para os impuros. Pergunta número 10. Para quem tudo é puro? Paulo diz que todas as coisas são puras para os puros, pois estes procuram viver segundo a palavra de Deus. Aqueles que vivem de modo santo não veem mal em tudo, pois seus olhos são bons, santos. Isso é reflexo de suas mentes e corações bondosos. Deus nos chamou para sermos santos em todas as esferas e aspectos da nossa vida. Quem despreza esse ensino não despreza o homem, mas sim a Deus. Pergunta número 11. Para quem nada é puro? De fato, para os contaminados e infiéis, tudo o que eles pensam e praticam é de má natureza. O motivo pelo qual nada é puro para os contaminados é porque confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esses são hipócritas e maliciosos, pois dizem uma coisa e fazem outra. Pergunta número 12. O que acontece com o que conhece a Deus? Atualmente muitos dizem conhecer a Deus, porém, se olharmos para suas atitudes, veremos que estes nunca conheceram o Senhor. A nossa conduta revela a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. O que as pessoas aprendem com você ao observar sua conduta na igreja e fora dela? Agora, dentro da conclusão, pergunta número 13. Complete. A administração de uma igreja requer a observância de preceitos e diretrizes emanadas da palavra de Deus, o maior e melhor manual de administração eclesiástica. Por isso, Paulo escreveu 3 cartas pastorais visando o estabelecimento e organização e o crescimento sadio da igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos passar para você agora a nossa agenda. Se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua cidade, na sua igreja, nos convide e nós estaremos aí com você. Pode ser uma palestra de escola bíblica dominical para ajudar aí os alunos, a igreja a congregar na escola bíblica dominical, incentivá-los para isso. Pode ser uma palestra para professores e também para o ministério. Se você deseja que nós façamos aí um trabalho para a família, nós podemos fazer um trabalho para a família. Temos feito muito esse tipo de trabalho para a família. Às vezes podemos fazer um trabalho específico para idosos, específico para os jovens, específico para os casais e também, de uma maneira geral, para a família. Então podemos estar aí na sua igreja. Se você deseja fazer um trabalho sobre missões, eu fui missionário, já abri 8 igrejas, podemos falar dentro do assunto missões. Se você deseja fazer um trabalho dentro de um avivamento, buscando aí batismos no Espírito Santo, curas, libertação, então nos convide, estaremos aí na sua igreja. Então você nos convide e nós estaremos aí. Eu moro em Imperatriz, no Maranhão. Eu trabalho numa empresa aqui para me sustentar, então eu só posso viajar na sexta-feira à noite e eu tenho que estar aqui na segunda-feira o mais breve possível, o mais cedo possível, para trabalhar ainda na segunda, se possível. Cada dia que nós perdemos de trabalho, o patrão desconta R$200 no meu salário. Então, se eu precisar faltar aqui numa sexta, ou no sábado, ou numa segunda, você já sabe. Você precisa repor isso aí, para nós não perdermos, Porque é descontado em nosso salário. Então, nos convide e nós estaremos aí na sua igreja. Eu vou colocar agora a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias, para que você não marque a mesma data. E, se você deseja, você pode participar, você pode ser de outra denominação, você pode ser aí de outra igreja. Vá até esse lugar que nós estaremos, leve uma pessoa que está enferma, está doente. Nós estamos orando e Jesus tem curado. Em cada um desses eventos, Jesus tem curado mais de 100 pessoas. Então vá, participe, leve alguém que está doente, está precisando de receber uma cura, um milagre. Leve, vá você também, participe juntamente conosco. Vamos passar para você então a nossa agenda para você saber onde estaremos, quais as datas que já estão marcadas. Então você veja aí, esse fim de semana, dia 12, estaremos em São Luís, que é a festa de formatura da minha filha. Dia 19 e 20, nós estaremos em Belo Monte, no Pará, na festa de EBD. Dia 25 e 26 e 27 do 9, estaremos em Araguaína, em Tocantins, aí no congresso de EBD. Dia 2, 3 e 4 do mês 10, estaremos aí em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma vigília, também na EBD, pregação. Depois, dias 10 e 11 do mês 10, estaremos em Arvalha, Minas Gerais. Dia 31 do 10 até 1 do 11,
estaremos em Rio Verde, no Goiás, um trabalho aí sobre família. E teremos domingo à noite um culto de curas, de milagres. Dia 7, 8 do 11 estaremos em Ilhéus, na Bahia, uma festa de família. Dias 14 e 15 do 11 estaremos aí em Peritoró, no Maranhão, a festa da família e EBD. Dia 21 e 22 do 11 estaremos em Breves, no Pará, uma ilha, na festa de mocidade. Para o ano que vem, nós temos marcado apenas 25, 26 e 27 do mês 3, em Guarulhos, e dias 4 e 5 do 6 em Hortolândia, São Paulo. Então é só isso que nós temos marcado. Você viu que tem muita data ainda sem marcar nada, principalmente o mês de dezembro, que está todo vago ainda. Então você nos convide, nós estaremos aí com você na sua igreja, na sua cidade.